Você já se perguntou quem eram os apóstolos antes de seguirem Jesus? Será que eram apenas homens comuns ou suas profissões tinham um significado maior em sua missão? A verdade pode te surpreender. Entre pescadores, cobradores de impostos e até revolucionários, cada um tinha um papel específico que influenciou a propagação do cristianismo. Fique até o final e descubra o impacto dessas profissões na jornada dos discípulos. Se você é apaixonado por história bíblica e quer aprender mais sobre as Escrituras Sagradas, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Agora, vamos mergulhar na trajetória desses homens e conhecer sua vida antes do chamado de Cristo. Pedro, o pescador impetuoso. Pedro era um simples pescador da Galileia quando sua vida foi completamente transformada pelo chamado de Jesus. Seu verdadeiro nome era Simão, mas o próprio Cristo o renomeou como Pedro, que significa rocha, simbolizando a força e firmeza que teria no futuro da fé cristã. Antes de se tornar discípulo, ele e seu irmão André trabalhavam no mar da Galileia, lançando redes ao amanhecer e ao entardecer, sustentando suas famílias com o fruto de seu trabalho árduo. A pesca exigia paciência, resistência e coragem para enfrentar as águas revoltas, moldando um homem forte e determinado. O encontro entre Pedro e Jesus aconteceu de forma marcante. Em certa ocasião, após uma noite inteira sem pescar nada, Jesus pediu para que Pedro lançasse as redes novamente. Relutante, mas respeitoso, Pedro obedeceu, e o resultado foi uma pesca milagrosa, com tantos peixes que as redes quase se rompiam. Assombrado pelo poder divino, Pedro caiu aos pés de Jesus, reconhecendo sua indignidade. Foi então que ouviu as palavras que mudariam seu destino. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E assim, deixando tudo para trás, seguiu o Mestre. Dentre os apóstolos, Pedro se destacou por sua impulsividade e coragem. Ele foi o único a ousar andar sobre as águas ao encontro de Jesus, mas também o primeiro a afundar quando sua fé vacilou. Foi ele quem afirmou com convicção que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, mas também foi ele que o negou 3 vezes na noite da traição. Sua personalidade apaixonada o levava a grandes atos de fé e, ao mesmo tempo, a falhas humanas, mostrando sua intensa jornada de transformação. Após a ressurreição, Pedro se tornou o líder dos discípulos, pregando com ousadia e realizando milagres. A experiência como pescador o preparou para perseverar diante dos desafios, pois assim como enfrentava as incertezas do mar, aprendeu a confiar plenamente na provisão de Deus. Seu legado perdura até hoje como um dos maiores pilares do cristianismo, a rocha sobre a qual Cristo edificou sua igreja. André, o pescador missionário. André também era um simples pescador, e sua busca pela verdade o levou a um destino grandioso. A pesca exigia paciência e perseverança, moldando em André um espírito observador e resiliente. No entanto, ao contrário de seu impulsivo irmão, ele possuía um coração mais reflexivo e atento às coisas espirituais. Seu primeiro mestre foi João Batista. Fascinado pela pregação do profeta, André ouviu atentamente sobre a vinda do Messias. E foi ali, às margens do Rio Jordão, que ele teve seu primeiro encontro com Jesus, quando João apontou para Jesus e declarou: "Eis o Cordeiro de Deus." André não hesitou. Ele seguiu o Mestre, ansioso para conhecer aquele que mudaria o mundo. Após passar um tempo com Jesus, sua primeira ação foi procurar Pedro e anunciar: "Achamos o Messias." Dessa forma, André se tornou o primeiro a trazer outro discípulo para Cristo, revelando sua principal característica: um evangelizador nato. Dentre os apóstolos, André se destacou por sua disposição em conectar pessoas a Jesus.
Quando uma multidão faminta cercava o mestre, foi ele quem encontrou um menino com 5 pães e 2 peixes, demonstrando sua fé na provisão divina. Sua experiência como pescador o ensinou a ser paciente e estratégico, qualidades que usou ao espalhar a mensagem do Evangelho. Após a ressurreição, a tradição cristã afirma que André levou o Evangelho a regiões distantes, como a Ásia Menor e a Grécia. Sua vida foi marcada por viagens missionárias e conversões. Por fim, segundo relatos históricos, foi martirizado em uma cruz em forma de X, mantendo sua fé até o último instante. Assim, o pescador que primeiro reconheceu Jesus como o Messias tornou-se um símbolo da missão cristã, levando a luz do Evangelho até os confins da terra. Tiago, filho de Zebedeu, o pescador ardente. Tiago, filho de Zebedeu, era um pescador acostumado ao trabalho árduo e à imprevisibilidade do mar. Junto com seu irmão João, ele fazia parte de uma família de pescadores que possuía barcos próprios, um sinal de que tinham certa prosperidade. Tiago cresceu, enfrentando as águas revoltas, puxando redes pesadas e negociando peixes nos mercados locais. A pesca exigia resistência e coragem, moldando seu espírito determinado e impetuoso. Seu encontro com Jesus aconteceu à beira do Mar da Galileia. Certo dia, enquanto consertava as redes com João e seu pai, Jesus passou e os chamou. Sem hesitação, Tiago e João deixaram tudo para trás e seguiram o Mestre. Sua prontidão em atender ao chamado demonstra sua paixão e entrega imediata ao reino de Deus. Tiago fazia parte do círculo íntimo de Jesus, ao lado de Pedro e João. Ele esteve presente em momentos cruciais, como a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Cristo no Getsêmani. Sua ousadia era evidente, como no episódio em que ele e João pediram para se sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino dos céus. Apesar da ambição inicial, Tiago aprendeu a canalizar sua paixão para a verdadeira missão do Evangelho. Após a ressurreição de Cristo, Tiago se tornou um dos primeiros grandes líderes da igreja primitiva. Sua coragem, forjada nos anos de pesca, o acompanhou até o martírio. Foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé, sendo decapitado por ordem do rei Herodes. Seu legado demonstra que a paixão e a força de vontade, quando entregues a Deus, podem transformar um simples pescador em um líder destemido do cristianismo. João, o pescador e o discípulo do amor. João era um simples pescador da Galileia, quando sua vida foi transformada pelo chamado de Jesus. Junto com seu irmão Tiago, trabalhava nas margens do Mar da Galileia, consertando redes e enfrentando madrugadas frias em busca do sustento. Assim como seu irmão, João também fez parte do círculo mais íntimo de Cristo, testemunhando eventos marcantes como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Seu temperamento, no entanto, era intenso. Ele e seu irmão foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão, devido à sua impulsividade, como no episódio em que pediram para que o fogo do céu consumisse uma vila samaritana que rejeitou Jesus. Com o tempo, João passou por uma transformação profunda. Se antes era impetuoso, tornou-se símbolo do amor e da compaixão. Foi o único dos apóstolos que permaneceu junto a Maria aos pés da cruz, ouvindo as últimas palavras de Cristo. Sua sensibilidade se refletiu em seus escritos, tornando-se autor do Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. João viveu mais do que qualquer outro apóstolo, espalhando a mensagem do amor de Cristo até sua velhice. Seu passado como pescador o preparou para ter paciência na missão evangelística e resiliência diante da perseguição. Ele nos ensina que a verdadeira força está na fé e no amor, características que o tornaram o discípulo mais próximo do coração de Jesus. Filipe, o evangelista prático.
Filipe foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e se destacou por sua mente analítica e sua abordagem prática ao evangelismo. Nascido em Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, ele provavelmente tinha uma profissão ligada ao comércio ou ao estudo das Escrituras, pois demonstrava um conhecimento notável sobre a lei e os profetas. Seu interesse pela verdade o tornou um seguidor atento de Jesus, sempre buscando entender as palavras do Mestre de maneira lógica e acessível. Seu chamado aconteceu de forma direta. Jesus encontrou Filipe e simplesmente disse: "Segue-me." Sem hesitação, ele obedeceu e imediatamente procurou Natanael, declarando com entusiasmo: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei." Esse gesto revela sua principal característica. Filipe era um evangelista nato, sempre conduzindo outros a Cristo. Ele não guardava a verdade apenas para si, mas fazia questão de compartilhá-la, explicando com clareza a identidade de Jesus. Nos evangelhos, Filipe aparece frequentemente fazendo perguntas racionais. Foi ele quem, diante da multidão faminta, calculou que 200 denários não seriam suficientes para alimentar todos, mostrando seu pensamento lógico. No entanto, Jesus usou a ocasião para demonstrar um milagre, multiplicando pães e peixes. Sua mente analítica o ajudava a entender as dificuldades, mas também o levou a crescer na fé, aprendendo que o impossível era realidade no reino de Deus. Após a ressurreição, Filipe levou o evangelho a diversas regiões, sendo um dos primeiros missionários a pregar para os gentios. Sua disposição em explicar as Escrituras ficou evidente no episódio em que encontrou um eunuco etíope e, partindo do livro de Isaías, anunciou-lhe Cristo. Seu legado como evangelista prático nos ensina que a fé não é apenas para ser sentida, mas também compreendida e compartilhada com sabedoria e convicção. Bartolomeu, o homem de reflexão. Bartolomeu, também identificado como Natanael, foi um dos 12 apóstolos de Jesus e se destacou por sua mente questionadora e sua busca sincera pela verdade. Seu nome, Bartolomeu, significa filho de Tolmai, enquanto Natanael, pelo qual também é conhecido, significa dom de Deus. Embora sua profissão antes de seguir Jesus não seja mencionada diretamente na Bíblia, muitos estudiosos sugerem que ele poderia ter sido um estudioso da lei ou um agricultor, visto que era um homem de profunda reflexão e fé. Seu primeiro contato com Jesus ocorreu por meio de Filipe, que o convidou dizendo: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei." No entanto, Natanael reagiu com ceticismo ao saber que Jesus vinha de Nazaré, questionando: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Sua resposta revelou uma mente analítica e criteriosa, mas também um certo preconceito regional. Porém, ao se encontrar com Jesus, ouviu do próprio Mestre um elogio inesperado: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Essa declaração o impactou profundamente, pois Jesus demonstrou conhecê-lo antes mesmo do primeiro encontro. Convencido da identidade do Mestre, Natanael exclamou: "Rabi, tu és o Filho de Deus." A partir desse momento, Bartolomeu se tornou um seguidor fiel de Cristo. Seu perfil reflexivo e sua busca sincera por respostas fizeram dele um apóstolo dedicado, disposto a levar o Evangelho às nações. A tradição cristã afirma que ele pregou em diversas regiões, incluindo a Índia e a Armênia, onde foi martirizado por sua fé. Bartolomeu nos ensina que questionar não é um sinal de falta de fé, mas parte do caminho para encontrá-la. Seu exemplo nos mostra que Deus não rejeita os que duvidam, mas transforma suas dúvidas em convicção, chamando-os para uma missão grandiosa na propagação do Evangelho. Mateus, o cobrador de impostos. Mateus, também chamado de Levi, era um cobrador de impostos em Cafarnaum antes de se tornar discípulo de Jesus. Sua profissão o tornava um homem rico,
mas também odiado por seu próprio povo. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, coletando tributos e, muitas vezes, cobrando valores excessivos para obter lucro. Por isso, eram vistos como traidores e pecadores, excluídos da vida religiosa e desprezados pela sociedade. O chamado de Mateus aconteceu de forma transformadora. Ele estava sentado na coletoria de impostos quando Jesus passou e disse: "Segue-me." Sem hesitar, Mateus se levantou, abandonou sua vida de riqueza e corrupção e seguiu o Mestre. Seu primeiro ato como discípulo foi organizar um grande banquete em sua casa, reunindo publicanos e pecadores para ouvirem Jesus. Esse gesto revela sua principal característica: um coração disposto a levar a mensagem da salvação a todos, sem discriminação. Diferente de outros apóstolos, que eram pescadores ou trabalhadores braçais, Mateus era um homem letrado, com habilidades em escrita e registros detalhados. Esse conhecimento foi crucial para seu papel na propagação do Evangelho. Mais tarde, ele escreveu o Evangelho de Mateus, enfatizando Jesus como o cumprimento das profecias judaicas e o Messias esperado. Sua experiência com números e organização pode ter sido útil na estruturação dos ensinamentos de Cristo. Após a ressurreição, Mateus se dedicou a pregar o Evangelho em várias regiões, e a tradição afirma que ele foi martirizado por sua fé. Sua história nos ensina que ninguém está além da graça de Deus. Se um cobrador de impostos desprezado pôde se tornar um evangelista e escritor sagrado, qualquer pessoa pode ser transformada pelo chamado divino e cumprir um propósito grandioso na fé cristã. Tomé, o gêmeo cético e possível artesão. Tomé, também chamado de Dídimo, que significa gêmeo, é lembrado por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus, mas sua trajetória revela um apóstolo corajoso e fiel. A Bíblia não menciona sua profissão antes de seguir Cristo, mas há especulações de que poderia ter sido um artesão, carpinteiro ou pedreiro, visto que muitas famílias na Judéia praticavam ofícios manuais. Seu chamado para seguir Jesus não é descrito diretamente nos evangelhos, mas sua presença ao lado do Mestre demonstra seu compromisso desde o início. Tomé se destacou por sua sinceridade e questionamentos diretos. Em uma ocasião, quando Jesus anunciou que iria preparar lugar para os discípulos, Tomé foi o único a perguntar: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?" Sua dúvida sincera levou à resposta marcante de Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." O episódio que mais o tornou conhecido foi após a ressurreição. Quando os outros discípulos afirmaram que haviam visto Jesus, Tomé se recusou a acreditar sem provas concretas, declarando que só aceitaria se tocasse nas feridas do Mestre. 8 dias depois, Jesus apareceu e convidou Tomé a tocar suas chagas. Convencido, ele proferiu uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento: "Meu Senhor e meu Deus." Após a ascensão de Cristo, Tomé levou o Evangelho a terras distantes, segundo a tradição cristã, chegando até a Índia, onde fundou comunidades cristãs. Sua busca pela verdade e sua fé fortalecida nos ensinam que questionar não é sinal de fraqueza, mas um caminho para a convicção. Seu exemplo mostra que Deus transforma dúvidas em certezas, preparando cada um para uma missão maior. Tiago, filho de Alfeu, o discreto e possível agricultor. Tiago, filho de Alfeu, é um dos apóstolos mais enigmáticos do Novo Testamento. Pouco se sabe sobre sua vida antes de seguir Jesus, e as Escrituras fazem poucas menções diretas a ele. No entanto, sua presença discreta entre os 12 não significa que seu papel foi menos importante. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia ter sido agricultor, uma profissão comum na Judéia, onde muitos trabalhavam no cultivo de trigo, cevada, figos
e vinhas. Se esse foi o seu ofício, então sua vida foi moldada pelo trabalho árduo, pela paciência e pela dedicação ao sustento da terra. Seu chamado para seguir Jesus não é descrito nos evangelhos, mas seu nome sempre aparece na lista dos apóstolos, mostrando que foi escolhido diretamente pelo Mestre. Diferente de Pedro, João ou Mateus, que tiveram momentos marcantes registrados, Tiago não protagoniza grandes eventos. No entanto, sua fidelidade silenciosa mostra que, no reino de Deus, nem todos precisam estar em destaque para serem essenciais. Tiago pode ter tido um espírito perseverante, como todo agricultor que confia no tempo certo para a colheita. Essa qualidade o teria ajudado em sua missão de espalhar o Evangelho, mesmo sem grandes reconhecimentos. A tradição cristã sugere que ele pregou em várias regiões e foi martirizado por sua fé, provando sua lealdade inabalável a Cristo. Sua história nos ensina que no plano divino não são apenas os mais visíveis que fazem a diferença. Tiago, filho de Alfeu, nos lembra que a obra de Deus é sustentada tanto pelos líderes quanto pelos servos discretos, que mesmo longe dos holofotes, permanecem firmes em sua missão de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Simão, o Zelote, o revolucionário convertido. Simão, chamado de Zelote, é um dos apóstolos mais intrigantes de Jesus. Seu título, Zelote, sugere que antes de seguir Cristo, ele fazia parte de um grupo revolucionário judaico que resistia ferozmente à ocupação romana. Os zelotes acreditavam que a liberdade de Israel deveria ser conquistada pela força, lutando contra o domínio estrangeiro com fervor nacionalista. Isso significa que Simão pode ter sido um guerreiro, estrategista ou até mesmo um assassino em nome de sua causa. O encontro de Simão com Jesus deve ter sido uma reviravolta em sua vida. Ele, que antes via a violência como solução, foi chamado para seguir um mestre que pregava o amor, o perdão e a paz. O Evangelho não detalha as circunstâncias exatas de seu chamado, mas o fato de ter deixado sua ideologia para seguir Cristo demonstra uma transformação profunda. Entre os discípulos, ele estava lado a lado com Mateus, um ex-cobrador de impostos que trabalhava para Roma. Em qualquer outra situação, Simão e Mateus seriam inimigos, mas no reino de Deus, ambos se tornaram irmãos. Simão manteve seu zelo, mas agora o direcionou para a pregação do Evangelho. Se antes lutava com armas, agora lutava com a verdade, espalhando a mensagem da salvação. A tradição cristã afirma que ele viajou por diversas regiões, pregando, chegando até a Pérsia e sendo martirizado por sua fé. A história de Simão nos ensina que Deus não apaga nossa paixão, mas a redireciona para algo maior. Seu zelo, antes voltado para a revolta, foi transformado em dedicação inabalável ao Evangelho. Ele é um exemplo de que ninguém está longe demais para ser transformado pelo amor de Cristo e que os planos de Deus vão além das ideologias humanas. Judas Tadeu, o apóstolo da esperança e possível comerciante. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas seu papel na propagação da fé cristã foi de grande importância. Seu nome Judas significa louvor, e Tadeu pode ser traduzido como coração valente. Diferente de Judas Iscariotes, ele foi um discípulo fiel até o fim. A Bíblia não menciona sua profissão antes de seguir Jesus, mas alguns estudiosos sugerem que poderia ter sido comerciante, uma atividade comum entre os judeus da época, o que explicaria sua habilidade em se comunicar e viajar. Seu chamado para seguir Jesus não é descrito detalhadamente, mas sua presença constante entre os apóstolos mostra sua dedicação ao Mestre. Ele se destacou por sua curiosidade e desejo sincero de compreender os ensinamentos de Cristo. Durante a última ceia, foi ele quem perguntou: Senhor,
Por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Sua inquietação revelava um coração preocupado com a salvação de todos, um reflexo de sua missão futura. Após a ressurreição, Judas Tadeu se tornou um fervoroso missionário, levando a mensagem de esperança a diversas regiões. A tradição cristã afirma que ele pregou na Mesopotâmia, Pérsia e Armênia, enfrentando perseguições, mas nunca desistindo. Seu espírito incansável lembra as características de um comerciante, alguém acostumado a viajar, negociar e lidar com diferentes culturas. Ele usou essa habilidade para expandir o cristianismo. Por fim, foi martirizado por sua fé, mas seu legado permanece. Judas Tadeu é conhecido como o santo das causas impossíveis, símbolo de esperança para aqueles que enfrentam dificuldades. Sua história nos ensina que a fé não se limita ao entendimento humano, mas à confiança de que Deus age além do que podemos ver, trazendo luz mesmo nos momentos mais desafiadores. Judas Iscariotes, o tesoureiro que escolheu a traição. Judas Iscariotes é um dos personagens mais controversos da história cristã. Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, caminhou ao lado do Mestre, testemunhou milagres e ouviu seus ensinamentos. No entanto, ficou marcado como o traidor, aquele que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas quem era Judas antes de se tornar discípulo? O que o levou a essa decisão fatal? Pouco se sabe sobre sua vida antes do chamado de Cristo. Seu sobrenome, Iscariotes, pode indicar que vinha de Queriote, uma cidade da Judéia, tornando-o um dos poucos discípulos não galileus. Alguns estudiosos sugerem que ele tinha experiência no comércio ou na administração financeira, pois foi designado para ser o tesoureiro do grupo. Isso indica que possuía habilidades com dinheiro e registros, qualidades valorizadas, mas que também abriram caminho para sua maior fraqueza, a ganância. Desde o início, Judas demonstrou ser astuto e pragmático. Ele cuidava da bolsa de ofertas do grupo, mas os evangelhos apontam que roubava parte do dinheiro para si. Sua visão sobre o ministério de Jesus parecia diferente dos demais discípulos. Enquanto alguns esperavam um líder espiritual, há indícios de que Judas queria um Messias político, alguém que libertasse Israel do domínio romano. Quando percebeu que Jesus falava de um reino celestial e não de uma revolução terrena, sua frustração pode ter se transformado em decepção. O momento da traição veio quando Judas aceitou 30 moedas de prata dos líderes religiosos para entregar Jesus. Durante a última ceia, ele recebeu um pedaço de pão das mãos do Mestre, um gesto de amor que não impediu sua decisão. No Getsêmani, ele selou sua traição com um beijo, entregando Jesus aos soldados. Porém, ao ver a condenação de Cristo, foi consumido pelo remorso e devolveu as moedas antes de tirar a própria vida. A história de Judas nos ensina que estar perto de Jesus não é o suficiente se o coração estiver corrompido. Seu talento administrativo poderia ter sido usado para o reino de Deus, mas sua cobiça o levou à destruição. Ele é um lembrete trágico de que as escolhas definem nosso destino e que nem todo arrependimento vem acompanhado de redenção. A jornada dos apóstolos mostra que Deus não escolhe os mais preparados, mas prepara os escolhidos. Pescadores, cobradores de impostos, revolucionários e homens comuns foram chamados para mudar o mundo. Suas profissões não foram obstáculos, mas ferramentas que os ajudaram a desempenhar seu papel na propagação do Evangelho. Isso nos leva a uma reflexão. Como sua profissão pode ser usada para servir a Deus? Será que sua habilidade, conhecimento e experiência podem contribuir para algo maior do que apenas sua própria jornada? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Obrigado por assistir esse vídeo.
Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.